Domingo passado, nós começamos a série e eu falei sobre quando que nós recebemos os dons. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, nós não recebemos o dom em Atos 2, os dons em Atos 2. Mas Jesus Cristo, quando Ele ascende aos céus, Ele sopra o Espírito nos discípulos e Ele ascende aos céus. O que nós lemos aqui é que nesse momento Deus Ele vai conceder dons aos homens. Então, quando que nós recebemos os dons de Deus? Foi na ascensão de Jesus Cristo, pouco depois dele assoprar o Espírito sobre os discípulos. Mas quando que esses dons eles foram ativados? Aí sim, esses dons eles foram ativados em Atos capítulo 2, quando nós recebemos o dom maior, o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar um outro Consolador. A expressão ali, o Paráclitos, vai falar que ele é o nosso auxiliador da mesma espécie, da mesma natureza de Jesus Cristo. É por isso que ele disse, eu vou, mas eu vou enviar um outro, da mesma espécie, um outro Consolador. E quando nós recebemos como igreja o Espírito Santo, o dom maior de Deus, nós temos todos os dons ativados. Eu também falei sobre a finalidade dos dons dentro da vida da igreja. Eu falei que os dons eles servem para a glória de Deus. Então os dons eles são doxológicos, ou seja, é para a glória de Deus. Nós servimos a Deus, mas também é para servir aos santos e para servir a sociedade. Então é para isso que servem os dons. Nós servimos a Deus para a glória de Deus, nós servimos aos irmãos também para a glória de Deus e nós servimos a sociedade para a glória de Deus. Quando que nós recebemos esses dons do Espírito? A partir do momento que nós somos inseridos no corpo de Cristo, a partir do momento que nós nos tornamos igreja. A Bíblia é clara dizendo que não há mais gentio, judeu, não há mais grego, não há mais preto ou branco, não há mais rico ou pobre. Todos os que estão inseridos agora em Cristo Jesus, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, todos se tornam corpo de Cristo, todos se tornam igreja. E a partir do momento que nós nascemos de novo, é aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, necessário. Então não é opcional, necessário é nascer de novo. O novo nascimento é o que proporciona que nós possamos fluir então nos dons do Espírito a partir do momento que nós recebemos o dom maior, que é o próprio Espírito. Também falei no finalzinho da pregação sobre o resultado dos dons quando eles são bem administrados no corpo de Cristo. Quando nós administramos bem essas habilidades sobrenaturais que nós recebemos de Deus para servir a Deus, aos santos e à nossa comunidade, então nós geramos unidade no corpo. Paulo chega para a igreja de 1 Coríntios, a igreja de Corinto, lá na primeira carta, e o povo está fluindo em todos os dons, mas ele vai dizer, vocês são carnais, porque vocês não vivem em amor. Ou seja, a má administração dos dons presentes na igreja de Corinto estava fazendo com que eles não vivessem uma vida de unidade, a ponto de que os mais ricos chegavam primeiro para celebrar o partir do pão, a ceia do Senhor, comiam tudo, bebiam tudo e posteriormente os pobres chegavam e não tinha mais nada para eles se alimentarem, ao ponto deles passarem necessidade dentro da própria igreja. Então a má administração dos dons gera a falta de unidade, assim como quando nós administramos como bons mordomos os dons de Deus, isso vai gerando unidade dentro do corpo de Cristo. E unidade não é todo mundo pensar a mesma coisa. Unidade é todo mundo viver para o mesmo propósito, a glória de Deus, servir aos santos e servir a nossa comunidade. E quando nós também administramos os dons, isso vai gerando maturidade dentro do corpo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho lido uma literatura que tem mostrado que Deus ele tem tirado pessoas de mega igrejas, pessoas que são maduras naturalmente, e tem atraído essas pessoas para igrejas que estão pautadas na palavra de Deus, pautadas no Evangelho, porque o Espírito Santo ele tem despertado homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, para voltar o Evangelho da palavra de Deus, entendendo que o Evangelho puro e simples é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Mas para isso, irmãos, nós precisamos crescer em maturidade. A má administração dos dons não gera maturidade no corpo de Cristo. Não importa como você cai, o importa é como você levanta. Importa é como você trata os seus amigos, os seus parentes, a sua família, a sociedade, mediante ao poder do Espírito Santo que está dentro de você. Então, quando nós administramos bem esses dons, isso vai gerando maturidade espiritual. Nem todo mundo que é maduro natural é maduro espiritual, mas todo mundo que é maduro espiritualmente se torna maduro naturalmente. Agora, a boa administração também dos dons vai dar estabilidade na igreja. Eu disse, tem gente que é 8 ou 80, um dia quer morrer por Jesus, no outro dia não quer saber de Jesus. Num dia quer congregar, ama todo mundo, leva todo mundo em casa, passa 2 dias, não quer saber de ninguém, some, parece até que morreu. É uma falta de estabilidade porque os dons não são administrados da forma correta. Então, quando nós vivemos em unidade, quando isso vai gerando maturidade, nós também vivemos em estabilidade. E é por isso que nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. É por isso que nós somos firmados, solidificados na palavra de Deus. E querendo ou não, você gostando ou não, eu, pastor dessa igreja, querendo ou não, isso também vai gerar crescimento na igreja. Crescimento de dentro para fora, porque é o que o Espírito Santo está fazendo em nós, Ele também quer fazer através de nós. Então, primeiro, não é uma estrutura que precisa crescer, mas é uma pessoa que precisa amadurecer. E quando nós somos acrescentados por dentro, quando nós somos amadurecidos, vivemos em unidade, Deus Ele também quer proporcionar esse crescimento de forma visível. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas pensam assim, por que plantar mais uma igreja? Nós já temos tantas igrejas plantadas pelo Brasil. Você sabe quantas pessoas, quantos moradores tem só nesse bairro que nós estamos? Eu fiz uma pesquisa no Google esses dias, se eu não me engano, aqui tem por volta de 200 mil pessoas. Imagina se nós alcançarmos 1% desse bairro. E outra coisa, nem toda porta que está aberta dizendo que a igreja prega o evangelho. Então é por isso que Deus tem feito igrejas saudáveis crescer sim, para que o evangelho possa transformar quem nós somos, para que o poder de Deus possa revitalizar em nós uma visão cristocêntrica de todas as coisas. É por isso que nós cantamos a respeito de Cristo, nós pregamos a respeito de Cristo e nós queremos viver uma vida com relação à própria vontade de Cristo. Então, quando nós vivemos em unidade, em maturidade, isso gera estabilidade, também vai gerar crescimento. Loucura é lutar contra o crescimento da igreja. E eu disse também que nós cremos na continuidade dos dons e que a nossa visão ela é continuista, moderada. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque um erro de alguém que ensina é subentender que as pessoas, ou pressupor que as pessoas sabem do que ele está falando. Mas na verdade um bom pastor, um bom mestre, ele tem que pressupor que as pessoas não sabem do que ele está falando. Eu prefiro que vocês escutem 1, 2, 3, 10 vezes o que eu estou falando, do que eu simplesmente falar e você não saber do que eu estou falando, né? Então, eu sei que não é responsabilidade de todo mundo aqui de saber teologia, essa é a minha responsabilidade. Eu encorajo os irmãos ao estudo, obviamente, a leitura da palavra, mas eu sei que é uma obrigação minha, é o trabalho meu como pastor dessa igreja, e eu quero falar um pouco sobre esse continuismo moderado e a desvanecência dos dons. Esse ensino aqui ele é autoritativo para a igreja local. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode talvez discordar do que eu vou falar, porque você tem uma outra visão a respeito disso. Mas o que eu não vou mudar é a respeito do que eu estou ensinando, porque é dessa forma que nós acreditamos que os dons de Deus, eles estão presentes no nosso meio como igreja. Amém? Amém. Então a pergunta é, todos os dons estão disponíveis para nós hoje? Uma pergunta retórica. Não quero que você responda, mas como vocês já sabem, existem visões a respeito dessa interpretação. Obviamente, eu não vou gastar tempo aqui falando sobre outras visões, porque eu perderia o pouquíssimo tempo que nós temos aqui nessa manhã para falar sobre aquilo que nós acreditamos. Então, a nossa visão aqui na igreja é de um continuismo moderado. Eu preciso falar sobre isso, porque a partir do próximo domingo nós vamos entrar nos dons e na aplicação, na explicação e na aplicação dos
dos dons dentro da vida da igreja. Mas antes de entrar na explicação e na aplicação dos dons, eu preciso explicar para você sobre a nossa visão local de continuismo moderado. O que isso significa? O continuismo, ele acredita que os dons, eles estão presentes nos nossos dias. Porque existe uma outra visão teológica que acredita que os dons, eles cessaram com os apóstolos. Então, não tendo evidência escriturística desse cessar dos dons, nós temos a visão continuista. Porém, nós temos uma visão moderada, ou seja, não é 8, mas também não é 80. Tem muita coisa que acontece dentro das igrejas que não são dons do Espírito. São manifestações na carne, mas não são manifestações do Espírito. E é por isso que nós precisamos ter maturidade e equilíbrio, discernimento para saber o que é do Espírito e o que é da carne. Principalmente, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar a respeito disso, eu já estudei sobre isso. Nós vivemos hoje na pós-modernidade, onde as pessoas estão pautadas naquilo que elas sentem. Sim ou não? Então nós não temos mais aquela sociedade coercitiva de Foucault, por exemplo. Não tem mais isso. Eu nem estou falando que ele estava todo certo. Mas não tem mais aqui, agora não pode mais falar não. Hoje a nossa sociedade é baseada nos sentimentos. Então é o antropocentrismo. Pedro, mas isso está no mundo. Não está no mundo. É por isso que nós fazemos um ambiente, né? Nós aqui não, mas é por isso que boa parte das igrejas fazem ambientes para que vocês se sintam confortáveis naquele ambiente. Tem que ter uma boa iluminação, tem que ter uma boa fumaça para a glória de Deus descer, tem que ter alguma coisa para que vocês possam experimentar a vontade de Deus com sensitivo. São cultos experiências, são cultos sensitivos, ou seja, enquanto a Bíblia está dizendo que nós não fomos chamados para ver, nós não fomos chamados para sentir, mas nós fomos chamados para crer, o que a pós-modernidade que está dentro da igreja está ensinando você precisa ter uma experiência, você precisa ter um sentimento dentro do culto. É por isso que existem irmãos que falam, nossa, hoje o culto foi bom, porque eu dei até uma arrepiada. Irmão, se você for num show do Luan Santana, você também vai arrepiar. Acho que eu peguei pesado, né? Nada contra. Mas talvez se eu te falar das bandas que eu gosto, você vai dar uma pirada, mas vamos ficar com... Se você for em qualquer show de uma banda que você gosta aí, você também vai arrepiar. Porque dá para fazer você arrepiar com todas todas as notas aqui. Dá para tocar só notas menores aqui para vocês chorarem. Dá para tocar só notas melódicas aqui na hora da contribuição, para que vocês se sintam tocados pelo Espírito Santo. Acordem. A gente não vive uma vida baseada nos nossos sentimentos. A gente acredita na palavra de Deus. Então é por isso que nós somos uma igreja viva. Vocês perceberam aqui na hora da música, mas o nosso limite é a palavra de Deus. Aqui não é a igreja católica, apostólica, romana, onde aquilo que eu falo está sobre a Bíblia. Não, nós somos autoritativos e acreditamos que a Bíblia tem autoridade sobre as nossas vidas. Então tudo aquilo que nós vivemos de experiência, tudo aquilo que nós vivemos como dons do Espírito tem que estar pautado na Bíblia, porque senão nós vamos descartar. Então todos os dons estão disponíveis hoje, a gente vai falar sobre isso. Porque existem visões que pensam que sim, visões que pensam que não. Qual que é a nossa? Nós estamos no meio da estrada. É um continuismo moderado. Então eu vou focar, obviamente, no entendimento desse assunto. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 ao 10. Vou desenvolver um pouco o assunto que eu falei na semana passada. Diz assim, sei que vocês conhecem essa passagem, já foram em muitos casamentos. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vou ler novamente.
O amor jamais acaba, ponto. Deus é amor, o amor jamais acaba. Estamos unificados em Deus, amalgamados, unidos em Deus, no amor. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse texto ele vai ensinar claramente que os dons espirituais, eles permanecerão até que o que é perfeito vai se manifestar. Então é uma data definitiva, não é para sempre. Os dons eles não estarão presentes na eternidade, mas existe um tempo específico onde esses dons eles atuam na vida da igreja. Então ele disse, olha, aqui o que é perfeito pode ser entendido como a manifestação daquele que é perfeito. E eu falei isso no domingo passado. Existe, apesar de que a Bíblia em si, ela não vai fazer uma correlação com aquilo que é perfeito com a volta de Jesus. Nós não temos nenhum versículo no Novo Testamento que faça essa correlação entre aquilo que é perfeito com a volta de Jesus. Mas nós temos outras correlações. Então, falar sobre um tempo perfeito é uma inferência teológica. É o que alguns teólogos entenderam a respeito do estudo sobre as Sagradas Escrituras. Então, isso está correto. Chegará um tempo perfeito que nós aguardamos, onde o perfeito, aquele que foi perfeito em nosso lugar, ele se manifestará. Isso não está errado. Mas nós não podemos também anular o contexto e a intenção original do autor nesse texto. Porque Paulo ele tem uma intenção do que ele está falando aqui. Porque quando nós analisamos o texto, podemos ver que existe mais informação a respeito daquilo que é perfeito. O próprio texto vai nos dizer o que é perfeito que Paulo está dizendo. Então lá nos versículos 10 e 12 do mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 13, 10 e 12, diz assim, olha, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele vai continuar falando, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então é o contexto do que ele está falando sobre, olha, esses dons, eles têm um tempo de ação. Quando chegar o que é perfeito, eles deixarão de agir. E dentro desse contexto de deixar de agir, ele vai falar sobre maturidade. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu queria as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, a Bíblia em si, ela nunca vai comparar o que é perfeito com a volta de Jesus, como eu disse. Apesar de que nós não devemos achar que isso está errado. Quem sou eu para poder discordar de grandes teólogos que falam? Mas isso sim é uma inferência teológica. Essa expressão grega que nós traduzimos como perfeito é teleion. E significa ao clímax de um processo de maturidade. E é por isso que Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo, olha, esse processo de maturidade, ele é real. Existe uma fase onde nós somos meninos espirituais, mas também existe uma fase onde nós somos, ou que nós deveríamos ser, maduros espiritualmente. Paulo, ele chega nas igrejas e ele vai dizer o seguinte, olha, eu queria falar com vocês como se vocês já fossem adultos, mas vocês são crianças. Eu queria dar uma feijoada, mas vocês ainda estão no leitinho. Quando nós nascemos de novo, independente de quantos anos você tem, de qual a sua experiência na empresa que você trabalha, você nasce de novo, você é um neófito, novo na fé. Biblicamente, você é uma criança espiritual.
Então, assim como uma criança natural, ela precisa ser desenvolvida, se alimentando para que a saúde seja gerada no corpo e para que naturalmente ela possa se desenvolver, da mesma forma existe a responsabilidade de todos nós de desenvolvermos a nossa espiritualidade para que nós possamos sair do menino e chegar na estatura da varonilidade, como eu disse no domingo passado. Então essa expressão teleion, que fala sobre perfeito, não está falando sobre a ausência de erros, como nós podemos pensar. Ah, mas eu não sou perfeito. Eu sei, eu também não sou perfeito. Mas não é esse tipo de perfeição. É um clímax de um processo de maturidade. É o movimento da imaturidade para a maturidade. É por isso que Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu cheguei a me tornar homem, então agora eu comecei a me portar como homem. Olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Eu vou te dar alguns exemplos aqui sobre essa expressão teleios. Mateus, capítulo 5, 48, diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Você lê um versículo desse e você pensa assim, lascou. Quando que eu vou ser perfeito como Deus? Mas é porque a perfeição aqui não é sobre a ausência de erros. Ele está dizendo, assim como o seu pai é maduro, seja maduro você também. E até o que Jesus tem em mente aqui é a própria cultura que antecedeu a era industrial. Os filhos imitavam os pais. É por isso que Paulo vai dizer, se vocês querem imitar a Cristo, vocês podem ser meus imitadores, como pai espiritual de Timóteo, por exemplo. Né? Não esse pai espiritual da loucura que o pessoal fala aí, não. Mas alguém que pode imitar a Cristo e por isso ele pode ser imitado por outra pessoa. A ideia de Jesus aqui é a mesma, dizendo, olha, assim como o pai de vocês é maduro, é perfeito, vocês precisam imitar o pai de vocês. E aí vem Filipe posteriormente dizendo, mas como que nós vamos ver o pai? E Jesus vai dizer, vocês não estão me vendo? Hebreus diz a expressão exata. Inclusive citando Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 14, diz assim, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o alimento sólido não é para criança, o alimento sólido é para adulto. É para maduros, teleios. E como que nós discernimos se alguém é teleios ou não? É por aquilo que ele fala? Não, porque falar, irmão, qualquer um pode falar. É pela prática da palavra. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então tem gente que fala bem, mas é menino. E o alimento sólido não gera efeito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. A palavra aqui também é teleios. Então, quando a Bíblia vai falar sobre perfeição, ela vai fazer um link com maturidade. Perfeição, amadurecimento. Então esse clímax do processo de imaturidade para a maturidade, ele já se iniciou nas nossas vidas. Você não nasceu de novo, não passou da morte para a vida, não está inserido em Cristo Jesus, já não foi livre do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor? Sim ou não? Glória a Deus. Tem gente que não falou nada, a gente faz uma oração aqui no final, você se converte, está tudo certo. Nós já iniciamos esse processo, né, da imaturidade para a maturidade, né, mas não se dará agora, mas se dará concluso na aparição daquele que é perfeito. Sim, Ele quem nos aperfeiçoará. Hoje nós lidamos com o pecado na nossa carne, mas um dia o nosso corpo será glorificado e venceremos de uma vez por todas a morte, venceremos de uma vez por todas o pecado, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ninguém que possa nos separar do amor de Deus, e veremos plenamente, não só a Ele, mas nós nos veremos como Ele nos vê.
É por isso que Paulo vai dizer, olha, agora nós conhecemos em parte, mas vai chegar um dia que nós vamos desfrutar da plenitude de como Ele já nos vê. Por que será que Deus não desiste de nós? É porque Ele já te vê na completude daquilo que Ele criou você para se tornar, irmãos. Nós estamos presos no agora, no presente. Nós não podemos voltar de volta, né, para o passado, nem depois ir de volta para o futuro. Isso é algo que o coração do homem anseia, mas nós não temos essa habilidade, nós estamos presos no agora. É por isso que Paulo vai dizer, agora, é o que eu tenho, eu conheço em parte. Então, futuro, conhecerei também como sou conhecido. Então, quando lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 8, parece que está afirmando que todos os dons estão disponíveis hoje. Por quê? Porque o pensamento vigente é o seguinte, o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso é uma verdade? Fato, é escritura sagrada, e nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não existe sombra de variação em Deus. Mesmo que nós mudamos, Deus ele não muda, ele continua o mesmo. Então quando se lê o versículo 13:8, existe um pensamento vigente que é o seguinte, olha, se Jesus ele é o mesmo, e ele não muda, e nós sabemos que Jesus, ele concedeu dons aos homens, quando ele ascendeu aos céus, depois de soprar sobre os discípulos, lá em João 20:22, o Espírito. Então, se ele mesmo instruiu o Espírito a conceder dons aos homens, então pronto, 2 mais 2 é 4. É fácil de entender essa conta. Isso quer dizer então que todos os dons estão ativos hoje na mesma forma de quando estavam na igreja primitiva. Só que existe um problema gravíssimo quando a gente fala sobre isso. Primeiro, porque quando nós vamos para a prática, isso não é ativo. Sempre que você estudar algo na teologia, sempre que você refletir nas Sagradas Escrituras, você não pode ficar só no campo daquilo que transcende, você tem que ir para a prática da sua vida. Então não adianta eu simplesmente forçar a minha mente querendo afirmar algo que na prática eu não consigo ver. Pedro, mas é porque a igreja, ela não é mais a mesma igreja. Calma que a gente vai chegar lá. Então, se Jesus é o mesmo e ele concedeu dons aos homens, está fácil, 2 mais 2 é 4. Então todos os dons estão ativos da mesma forma. Mas é preciso nós fazermos uma distinção clara aqui entre a pessoa de Deus e o seu programa. Entre a pessoa de Deus e a forma progressiva como ele se revela para a humanidade. Isso é diferente. Então existe uma diferença entre Deus e a forma progressiva dele revelar a sua vontade. Isso quer dizer que, enquanto pessoa, Jesus ele não muda, porque ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não mudam. Aqui nós não somos unicistas. Aqui nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito. Amém? Porque tem lugar que só fala de Jesus, 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 esquece do Espírito, esquece do Pai. Isso é unicismo, isso é uma heresia. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito como uma mesma essência. Deus, a Trindade manifesta de Gênesis a Apocalipse. Mas nós precisamos fazer essa distinção clara aqui. Deus, ele não muda. O Pai, o Filho e o Espírito não muda, mas a forma de se revelarem progressivamente, historicamente, quando você observa o que aconteceu, você vai ver que existe um programa de Deus, e esse programa, ele vai sendo alterado de acordo com os desígnios de Deus. Então Deus ele tem uma forma progressiva de revelar a sua vontade. Isso quer dizer que enquanto a pessoa de Jesus não muda, às vezes o programa de Deus ele muda. Então a pessoa não muda, mas a forma de agir muda. Deus não tem sombra de variação, mas a forma como ele age na humanidade muda. Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 1. A pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, ela não muda. Hebreus capítulo 1, versos 10 ao 12. Hebreus 1, 10 ao 12. Ainda no princípio,
Olha como o autor aos Hebreus ele vai fazer semelhante a João, que vai lá no princípio. Ainda no princípio, essa expressão aqui, ela também faz referência ao princípio da criação. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecestes. Sim, todos eles envelhecerão. Qual envelhecerão iguais às vestes? Também qual manto? E os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, existe uma imutabilidade em Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo. Assim como Ele era no princípio, Ele também é no presente, Ele também é no futuro. O autor aos Hebreus, ele vai ecoar isso em toda a sua carta, falando sobre essa imutabilidade de Deus. E não é porque Deus ele não pode mudar. Porque se eu dizer que Deus não pode mudar, eu estou anulando a sua onipotência, porque Ele não quer mudar. Isso não faz parte do caráter dele, Ele permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando nós olhamos o caráter de Deus em Gênesis, quando nós olhamos o caráter de Deus no povo no deserto, quando nós olhamos o caráter de Deus nos profetas, quando nós olhamos o caráter de Deus lá no finalzinho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na consumação de todas as coisas, é o mesmo caráter. Tem gente que fala assim, parece que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não foi Deus quem mudou. Foi a forma progressiva dele se revelar, é quem mudou. O seu programa é quem mudou. Antes ele se revelava por sombra, mas vem Jesus e sendo ele a expressão exata do seu ser. Jesus é chamado por alguns de o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Então, Deus ele não muda, a pessoa de Deus não muda, mas o programa muda. Nós acabamos de passar do Antigo Testamento, já estamos no Novo Testamento, na nossa leitura anual da palavra, e nós vamos ver que o programa de Deus no Antigo Testamento, ele, por exemplo, convocava todos os que criam nele a entrarem na arca. Lembra de Noé? Ele convocou aquelas pessoas que creram nele a entrar na arca. Mais tarde, Deus ele vai convocar as pessoas a sacrificarem cordeiros no templo de Jerusalém. Hoje, no programa de Deus, essas coisas elas não são mais inclusas. Deus ele não quer mais que nós sacrifiquemos animais no templo. Deus ele não está mandando mais ninguém entrar numa arca. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso tempo, irmãos, e a gente precisa saber disso. Tudo que está escrito para que nós possamos aprender, mas nem tudo nós conseguimos colocar na prática hoje. Isso, muitas vezes, é um problema da gente aceitar. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas, mas eu vou te dar exemplo. Nenhuma mulher hoje pode esperar legitimamente ter um filho baseado na promessa de Deus por Sara, lá em Gênesis capítulo 17. Que mulher estéril hoje pode chegar e falar, Deus, você prometeu para Sara, então eu também quero deixar de ser estéril. Não é assim que funciona nas Sagradas Escrituras. Nenhum homem em fase terminal pode esperar legitimamente que Deus conceda mais 15 anos na vida dele, porque Deus fez isso na vida de Ezequias. Às vezes eu vejo pessoas orando assim, Deus, eu quero as mesmas bênçãos de Abraão. Não vai ter, irmão. O propósito de Deus de suscitar uma nação de Abraão é que todas as famílias da terra fossem abençoadas e que o nome de Cristo fosse exaltado. O propósito de Deus é exaltar o nome de Cristo. Então, ele engrandeceu o nome do Abraão e assim, eu já vi várias orações. Deus ele vai engrandecer o seu nome. Não vai.
O propósito de Deus não é engrandecer o homem de nenhum homem, é de engrandecer o nome de Jesus Cristo por intermédio da vida da sua igreja. Então tudo que foi dito é verdade, irmãos. Tudo que a Bíblia relata é verdade. Mas existem verdades que não são para o nosso tempo. Mas isso, Pedro, ainda não explica sobre alguns dons não serem para o nosso tempo, como a visão continuista moderada ela acredita. Sim, ainda não, mas é uma introdução e nós vamos aprofundar um pouco mais. A resposta ela se encontra na natureza milagrosa dos dons em si. Então imagina comigo. Vamos fazer uma volta, né? Não é no ventre da sua mãe que você vai retroceder agora não, mas retroceda a 2025 anos atrás. Imagina você sendo um orador enviado por Deus, há mais de 20 séculos atrás. Antes da maior parte do Novo Testamento ser escrita, você é um mensageiro do Senhor. Você é um orador do Senhor. Aí eu te pergunto, como que os ouvintes daquela época poderiam ter certeza de que você não era só mais um dos outros falsos profetas, que existiam muitos naquela época, que estava simplesmente falando uma mensagem que era sua e não era de Deus? Como que as pessoas poderiam ter certeza que Jesus era filho de Deus? Como que as pessoas poderiam ter certeza de que não era apenas mais um falso profeta com uma falsa profecia? O texto bíblico é claro nos ensinando sobre isso, porque ele vai falar sobre uma dramática indicação de autenticidade ser demonstrada na habilidade de realizar sinais miraculosos. Jesus, ele realiza sinais miraculosos. O que eles falaram a respeito dele? O que os fariseus falaram a respeito dele? Qual é o diálogo de Nicodemos com Jesus? Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Nicodemos é um dos principais dos fariseus. Ele vai ter com Jesus à noite e ele diz o seguinte: mestre, bem nós sabemos que viestes por parte de Deus, porque para fazer tais sinais que você faz é só se você estiver vindo por parte de Deus. Tanto que a preocupação dos fariseus não era se Jesus era ou não o Messias. A preocupação dos fariseus é, se ele tomar o lugar dele, nós vamos perder o nosso. Então uma dramática indicação da autenticidade da mensagem era a habilidade de realizar sinais miraculosos. Lembra que eu expliquei no último domingo? Deus, ele aparece no início da história com sinais, prodígios miraculosos, escolhendo homens para que esses homens possam se relacionar com ele e que esses homens possam viver sinais para atrair a atenção de todas as nações. É uma missão centrípeta, é atrair a atenção para o centro. Essa era a missão de Israel. Deus abençoa Israel, Deus produz sinais miraculosos na nação de Israel, para que Israel pudesse atrair as demais nações, e assim essas nações também adorassem a Deus. Não aconteceu. A nação de Israel vive um ciclo no Antigo Testamento que é, eles estão bem, eles começam a adorar a outros deuses, vem então, Deus levanta um algoz para juízo, eles então clamam por um libertador e Deus com a sua misericórdia os liberta e eles passam um tempo libertos, mas aí eles caem de novo na idolatria e Deus levanta um algoz para que eles possam sofrer por causa do pecado e eles clamam por um libertador e Deus liberta-os e eles passam um tempo libertos e eles caem de novo na idolatria. Tanto que no final do livro de Malaquias é isso que a gente vê, é um ciclo vicioso. Ou seja, a nação de Israel não conseguiu atingir o objetivo pela qual ela foi criada, mas fique tranquilo porque Deus sabia disso. Mas a ideia de Deus era atrair a atenção por intermédio de sinais miraculosos. Mas quando nós chegamos nos profetas, você não tem mais sinais, você não tem mais milagre. O que você tem são os profetas de Deus dizendo, acreditem na palavra de Deus.
Depois vem Jesus com o mesmo padrão de Deus, e agora ele vem com sinais, prodígios e maravilhas, para que essas habilidades de sinais miraculosos possam dar autenticidade para aquela mensagem. E então nós temos sinais, prodígios e maravilhas na igreja primitiva, mas quando nós lemos as cartas, as epístolas, pouco antes do livro de Apocalipse, o que nós temos é Pedro, o que nós temos é Tiago, o que nós temos é João, dizendo: acreditem na palavra de Deus. Então parece que existe um padrão que nós podemos enxergar nas Sagradas Escrituras. No ministério de Jesus, os dons foram dados, os sinais foram dados para validar uma autoridade, como Salvador, não só de Jesus, mas também dos seus apóstolos, antes da escrita do Novo Testamento. Agora, depois disso, essa prova miraculosa, ela parece que não é mais tão vigente como era naquela época. Pois agora a própria Escritura, ela é o padrão para revelar o que é verdadeiro e o que é falso. Então muitos estão nos nossos dias querendo saber o que é verdadeiro, o que é falso por intermédio de sinais, e por isso que são levados por qualquer vento de doutrina, enquanto existem profetas sendo levantados nessa nação dizendo: acreditem na palavra de Deus. Antes do Novo Testamento ser escrito, tinha necessidade de algo vigente, ser mais latente, mais evidente, mas agora nós temos a palavra de Deus, nós temos o padrão da palavra para que nós possamos saber: isso é falso e isso é verdadeiro. Irmãos, lembra, Paulo vai pregar na cidade de Bereia, e os caras estão conferindo aquilo que Paulo está falando. Ele disse isso, pior que está escrito aqui, eu não gosto, mas está escrito aqui, olha, é verdade, conferir com o que ele disse, está escrito nas Sagradas Escrituras. 3 dias. Olha o que está escrito em Hebreus, lá nos versículos 1 e 2, nós já lemos, 1 e 2 do capítulo 1. Havendo outrora Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Irmãos, Deus, ele sempre falou de muitas formas aos pais pelos profetas, mas Deus, ele canalizou as formas de falar a sua revelação em Cristo Jesus. E nós sabemos que o Cristo é revelado hoje pelas Sagradas Escrituras. É por isso que lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus ele vai dizer: olha, examinais as Escrituras. O termo aqui grego para examinar não é uma leitura corrida, irmãos. É nós gastarmos tempo, debruçar o nosso tempo, examinando, pesquisando, porque ele está dizendo: olha, vocês precisam examinar as Escrituras, porque delas julgais ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Deus, ele falava de muitas formas, mas hoje ele fala pelo Filho, e o Filho é revelado nas Escrituras. Então a revelação, antes da expressão exata do Cristo encarnado aqui, estava incompleta. A revelação estava incompleta, pois as Escrituras aqui, que o texto está dizendo, era a Tanakh, ou a Torá, o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas o Antigo Testamento estava incompleto sem o Novo Testamento. As profecias estavam incompletas sem a manifestação daquele que veio encarnar, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória do Pai no seu Filho unigênito. Ageu vai dizer que a glória da última casa será maior do que a da primeira. E essa casa está falando justamente sobre esse tabernáculo vivo entre nós, o próprio Filho de Deus. A revelação estava incompleta, mas essa revelação, ela foi completada com a encarnação do Verbo, onde os seus apóstolos construíram por cima dele como pedra fundamental. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 13, versículos 14 ao 17. 3,
1 Timóteo, nem tem 13, né? 1 Timóteo 3, 14, 17, é uma expressão, é uma instrução específica de Paulo a Timóteo, mas nós podemos aprender com ela. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que, com o propósito, qual que é a finalidade disso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus, ele falava de muitas formas, ele canaliza a sua expressão em Cristo, que é a expressão exata. Cristo é revelado nas Escrituras, e através da revelação do Cristo nas Escrituras, a finalidade disso é nos tornarmos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E vem Paulo dizendo, olha, quando chegar o que é perfeito, vai ter coisa que não vai ser tão presente na sua vida mais. Em termos claros, Paulo está resumindo o objetivo supremo das Sagradas Escrituras. E ele está afirmando aqui que as Escrituras, elas são completamente suficientes em si, irmãos. Glória a Deus por isso. Então elas são suficientes, por exemplo, na doutrina. A Bíblia, ela é usada como livro profético. Ela nos apresenta os ensinamentos de grandes verdades relacionadas sobre Deus. Glória a Deus por isso. Homens imperfeitos participaram de uma obra que é perfeita. Deus, ele inspirou a palavra, concedeu aos homens para que nós possamos ter essa revelação do próprio Pai. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não acredito que a Bíblia é um livro divino, porque foi escrito por homens. Irmãos, se Deus, ele não tem a capacidade de manter intacta a sua palavra, que dirá te salvar do inferno? Vamos começar a pensar um pouquinho. Então, para a doutrina, mas Paulo continua dizendo, para a repreensão. A Bíblia, ela deve ser usada para revelar os nossos erros, que são bastante. Várias pessoas chegam para mim e falam, cara, hoje eu apanhei demais. Eu sei, porque eu apanho em casa, apanho aqui, porque quando nós falamos a respeito do Evangelho, ele revela o nosso coração, e quanto mais próximos da luz nós estamos, mais nós vemos as nossas imperfeições. Então é por isso que é para repreensão. Se você chegar num lugar e não for repreendido pela mensagem, não é o Evangelho que está sendo pregado, irmão. Simples assim. Saiu feliz demais da pregação? Tem alguma coisa de errado. A pessoa está vivendo em pecado e sai feliz de uma pregação, você fala, tem alguma coisa de errado aí. Correção. A Bíblia, ela irá nos mostrar o caminho certo. Ela não só nos repreende, mas ela também ensina o que fazer. Porque só apontar o erro e falar, você está errado, tanto faz. E lá para os pastos verdejantes dos salmistas, é legal, irmão, mas a gente precisa saber o que a Bíblia significa para nós hoje. É uma aplicação pessoal. É você levantar dessa cadeira e saber como ser um cristão para fora daquela porta. Então ela não só nos repreende, mas ela também nos corrige para nos mostrar o caminho correto. E é uma instrução quanto à justiça. Então a Bíblia, ela oferece muitos detalhes necessários que permitirão que o cristão seja completamente equipado para a boa obra. Lembra? Deus, ele nos predestinou para que andássemos nas boas obras, né? Nós fomos eleitos em Deus para as boas obras, salvos para as boas obras. E como que nós andamos perfeitos e perfeitamente habilitados para as boas obras? Através da revelação da forma como Deus canalizou a sua vontade no Cristo, revelado na palavra. Então qual que é o padrão agora? O padrão é, temos um filho intercedendo por nós diante do Pai. A Bíblia diz que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. Vou colocar na playlist o advogado fiel, quem sabe? Brincadeira. Então o Espírito Santo, ele está habitando em nós, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas.
E as Sagradas Escrituras, né, elas são o grau máximo da revelação sobre o programa de Deus, irmãos. É por isso que você precisa examinar as Escrituras. É por isso que nós precisamos nos debruçar das Escrituras, não nas suas experiências pessoais. Eu não vou anular a experiência pessoal aqui, mas o padrão não é experiência pessoal. O padrão é as Sagradas Escrituras. Então qual que é o padrão? É o que está escrito na palavra, o grau máximo da revelação sobre o programa de Deus. Deus se revela de forma progressiva, a fim de que Ele lide com a nossa limitação. Eu gosto muito dessa ilustração, né? Quem já teve aula comigo aí já deve ter escutado ela algumas vezes. É como se Deus ele fosse o oceano, e a nossa capacidade de receber aquilo que Ele tem para nos entregar, é como se nós fôssemos um copo descartável. Imagina um oceano sendo jogado num copo descartável, nós seríamos destruídos, irmãos, aniquilados. Aí vem Deus com a sua soberana vocação, e com um conta-gotas Ele vai despejando como que com doses homeopáticas, se limitando à nossa limitação por amor a todos nós. E Ele vai se revelando de forma progressiva, Ele vai revelando o seu programa, Ele vai se limitando às nossas inadequações. Deus ele se revela de forma progressiva, a fim de compreender as nossas limitações, para que nós possamos entender com clareza quais são os seus desígnios. Qual é o seu propósito? Qual é o seu programa? E com a maturidade, a prioridade de depender, de sentir, irmãos, ela se torna algo dispensável. A maturidade, ela vai fazer com que a prioridade de depender, de sentir, de ver alguma coisa, não é mais uma necessidade. Porque a maturidade, ela vai limitar o nosso lugar de processo e a necessidade de ver algo ainda mais. Então presta atenção, quando você era menino, quando nós éramos meninos, Deus ele te dava sinais, evidências, prodígios e maravilhas. Quando existe a maturidade, parece que ele se movimenta de forma diferente. Sim ou não? Quantos aqui falaram assim, mas no começo do meu processo, lembra? Eu orava e falava assim, Deus, se você me ama, passa um Fusca azul. Passava 10, irmãos. Qual que é a cor do seu Fusca? Tira o azul. Passava um Fusca amarelo. Ele tem um Fusca amarelo. Passava 10 Fusca amarelo, irmão. Aí você ficava, me ama. O tempo vai passando e você começa a falar assim, se passar um Fusca azul ali agora, irmão, não passa. Não passa. Porque o que os profetas estão dizendo é, vai acreditar na palavra ou vai acreditar no seu sentimento? E aí? Vai continuar lidando como um menino? Ou você vai virar homem? Deus ele se revela de forma progressiva. Então, a maturidade, ela vai nos dizer o seguinte, Ele pode fazer, mas a prioridade dele é que você acredite na palavra dele. Ele pode fazer. Eu não vou colocar Deus numa caixinha aqui e falar assim, não, Ele não. Quem sou eu? Eu me limito na minha insignificância, irmãos. Mas a prioridade de Deus se revelar hoje é pela palavra. E a maturidade vai justamente nos levar ao lugar do processo, onde nós não necessitamos mais ver constantemente para sentir amados por Deus. Mas vai nos colocar no lugar do processo onde nós confiamos na palavra dEle e agimos de acordo com a palavra dEle. Então existe uma tensão em nossos dias, que é justamente, eu sentia, eu parece que eu era mais fervoroso, parece que eu amava mais a Deus, mas agora isso parece que se esfriou. E quando nós nascemos, irmãos, nós precisamos de um tempo de adaptação nessa nova vida. Né? Você estava dentro do ventre da sua mãe, envolto no líquido amniótico, e de repente você é expulso e agora tem que encarar uma realidade de dor até para respirar.
Ainda mais como pessoas que já estão no caminho da maturidade. A questão é, quanto tempo você vai precisar para se adaptar a essa transição de alguém que precisa sentir para ser fervoroso? Quanto tempo? Só é fervoroso no Evangelho se você começar a sentir. Irmãos, o cristão que sabe que fé é um estilo de vida, ele sabe que na maioria das vezes a gente não sente nada, irmão. Tem hora que a gente ora, irmão, e não... o céu não se move, irmão. Sou só eu, porque talvez eu estou em pecado aqui, aí eu já... Às vezes eu leio a Bíblia assim, eu falo assim, tá difícil, né? Quer ver uma coisa? Nós estamos lendo a Bíblia em um ano, não o ano todo, né? Vai acabar agora, no final de agosto. Eu não vou perguntar quem está acompanhando, porque eu não quero envergonhar vocês diante dos visitantes. O negócio não está fácil não, irmão. Quanto tempo que você vai precisar desse processo de transição? Eu quero ser fervoroso, mas primeiro eu preciso sentir. Não, você precisa saber que o estilo de vida de fé é fomos chamados não para viver baseado nas nossas emoções, naquilo que nós sentimos, mas acreditando fervorosamente na palavra de Deus. Eu não estou sentindo, continue fervoroso na adoração. Eu não estou sentindo, continue fervoroso na oração. Não depende do seu sentimento, depende de você confiar nas Sagradas Escrituras. Então eu até vejo pessoas buscando, né? Eu quero voltar a ser a igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse perfeita. Irmãos, perfeição na cabeça de alguns é a presença de sinais que não estão mais presentes na nossa realidade. Tem gente que pensa que o ser perfeito da igreja primitiva é justamente porque haviam sinais, prodígios miraculosos naquela época. Então a ideia é essa, presta atenção aqui em mim. A ideia é essa, eu quero voltar à igreja primitiva. Eu quero ser como a igreja primitiva. Irmãos, a igreja primitiva não era perfeita, não. Isso, na verdade, denuncia a imaturidade, a necessidade de ver um sinal. E isso só denuncia a nossa incredulidade. Lembra dos fariseus com Jesus? O que eles pedem a Jesus? Eu quero um sinal. O Tomé, fraco na fé, quando fraquejou na fé, o que ele pede? Eu quero um sinal. Então, sinceramente, viver uma vida pautada em ver sinais só revela uma fé fraca ou então a minha incredulidade. Convenhamos aqui. Você quer voltar para a igreja de Atos? Tem certeza? Primitiva? Sabe por que você quer voltar? Porque você acha que você ia ser Pedro. Você acha que você ia ser Paulo, que você ia ser Tiago, mas no máximo você ia ser Ananias e Safira. No máximo, Senhor, bom demais. Se Deus agisse da mesma forma que Ele agia na igreja primitiva, irmão, entenda, irmãos, Deus Ele não muda, mas a forma dele agir muda. Graças a Deus por isso. Ai, vocês me fazem rir. Nossa, mas eu achei que essa igreja aqui queria voltar a ser a igreja de Atos, como no princípio. É claro que não, irmãos. O que nós queremos aqui, porque quando você lê a igreja de Atos, você vê as complicações. A igreja de Atos tinha os problemas dela, a igreja histórica teve os problemas e nós temos os nossos. Então, o que nós queremos aqui não é voltar a ser a igreja de Atos do princípio. O que nós queremos aqui é voltar ao evangelho da pregação de Atos, sem sofisticar demais a palavra de Deus e sermos uma igreja saudável, irmãos. É isso que a gente quer.
para que aquilo que de Deus nós podemos conhecer se faça manifesto em nós. Então a gente vai parar de lutar contra isso, dizer, não, mas a igreja ela não é mais como antigamente, aconteceu alguma coisa na igreja, ela não tem mais o mesmo poder, a gente tenta qualquer tipo de explicação que não tem embasamento bíblico, porém em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus ele vai dar uma declaração fortíssima, uma das declarações áureas da palavra de Deus, dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos um problema aqui. Será que Jesus se enganou? Será que ele mentiu? Ou será que o Pai tem um plano e nós precisamos enxergar o seu plano dentro da metanarrativa bíblica, que é criação, queda, redenção e consumação? Nós precisamos saber, irmãos, a forma como Deus administra o seu plano nos tempos distintos. E parar de achar que a igreja não faz mais parte do plano de Deus da forma como era no começo. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa. Ele não foi enganado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas os profetas estão se levantando dizendo, confiem na palavra de Deus. Então, para que nós possamos saber a forma, a partir dos próximos domingos, como Deus administra o seu plano, a gente tem que saber que tudo tem que ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, na atualidade, uma das coisas que mais atrapalham o entendimento a respeito dos dons de Deus, é a nossa compreensão, ou a nossa falta de compreensão e a nossa falta de ordem e decência. Eu já citei isso aqui. Quantas vezes nós entramos em lugares e reuniões onde estava todo mundo falando uma língua diferente, todo mundo falando uma língua diferente, todo mundo falando uma língua diferente. Não, irmãos. Enquanto isso, Paulo está dizendo lá, se não houver interpretação, irmão, fica caladinho. Porque no culto coletivo tem que ter edificação coletiva. Falta nós administrarmos bem os dons do Espírito. Maturidade, unidade, estabilidade e crescimento. Então, na atualidade, falta muitas vezes para a gente decência e ordem na forma como nós usamos os dons. E, é claro, revelação a respeito dos dons. E essa ordem de decência, ela é crucial à nossa submissão suprema às Sagradas Escrituras. Então o exercício de qualquer dom deve ser avaliado pela palavra de Deus. Nós vamos ser bereanos. Está aqui. Está aqui na palavra? Glória a Deus. Não está na palavra? Não vai estar no nosso meio. Ah, não vai estar. Não, mas é porque... Não. Mas sabe o que é? Porque quando... Não. A vida no Espírito tem que ser pautada na palavra, visando sempre a edificação mútua em amor. Nenhum dom é dado por Deus e manifesta que não for para edificar o próximo. E é sempre, irmãos, sempre, sempre, sempre para a glória de Deus. Não existe nenhum dom que é dado que não seja para a edificação do próximo e para a glória de Deus. Então nós vamos saber administrar bem esses dons. Eu oro para que o Espírito ele ilumine os olhos do nosso entendimento. Como eu disse aqui, eu não estou querendo dar um cronograma para o Espírito para falar com ele qual que é a hora que ele tem que agir. Não é isso que eu estou falando. Uma vez eu fui pregar num lugar, vou falar. O culto parecia um viveiro. Eles cantaram a playlist do ano todo. Eu não sei nem como é que tinha tanta música. 1h30 de música, pau quebrando, pau quebrando. Eu já estava cansado. Eu sou velho, gente, mas assim. E aquela música altíssima, e fumaça, e não sei o que, né? Naquelas épocas que eu ainda aceitava esse tipo de convite. E eles me entregaram um cronograma, e a palavra era 20 minutos, enfim, mas no final da palavra tinha assim, mover do Espírito.
Eu achei interessante, porque tinha no cronograma a hora que o Espírito Santo ia se mover. Eu não sei como é que ele age lá, talvez ele falou isso, mas aqui eu não tenho um cronograma que é a hora que ele vai agir, a hora que ele não vai agir, mas nós precisamos ter entendimento, ordem e decência. Então é por isso que a nossa visão, ela é continuista moderada. A gente não vai impedir o mover do Espírito, mas a gente também não vai dar lugar à carne aqui não. É sempre, sempre, sempre para a glória de Deus. E você vê, irmãos, quando há maturidade, eu vou testemunhar a respeito do Adriano aqui agora. Eu estava orando aqui, o Adriano ele veio aqui em mim, e ele me entregou uma palavra de Deus no meu ouvido. Vocês viram algum show aqui? Algum espetáculo? Vocês viram isso? Mas isso só pode ser proporcionado pela maturidade, irmãos. De saber que o dom é para a edificação do outro. Sem querer um benefício próprio, sem querer se mostrar espiritual demais. E é isso que eu quero aqui nesse lugar. Nós não vamos impedir o agir de Deus, mas nós vamos fazer de acordo com a palavra dele, amém? Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus.